E aí, galerinha, tudo bem? Como estamos aí de preparativos para as provas, o vestibular, os vestibulares, né? Lembrando que estamos aí a um mês do Enem e a mais ou menos 2 meses da segunda fase da UERJ. Bom, fazer esse vídeo só para algumas dicas sobre redações. Vamos lá, né? Seguindo os modelos aí de UERJ e Enem 2020. Lembrando o seguinte, primeira dica, né? Uma redação, a redação que vocês vão fazer são textos dissertativos argumentativos, portanto, né? Uma redação tem que ter no mínimo 4 parágrafos, correto? Primeiro parágrafo, introdução, apresentação do tema proposto, né, pela banca, correto? Segundo e terceiros parágrafos, teses, são os argumentos de vocês. Argumento 1, argumento 2. É sempre interessante vocês fazerem um esqueleto aí da redação de vocês, ou o que alguns, né, chamam de brainstorm, que é a organização das ideias de vocês, correto? Faz lá o esqueletinho, o famoso rascunho, e depois transporta e perceba se há coerência nos argumentos que vocês estão usando, como teses. Professor, o argumento da tese 1, argumento da tese 2, pode ser paradoxal? Pode ser contraditório? Pode, desde que você sintetize a contradição, indique essa contradição na conclusão, tá? Então, tese 1, tese 2, uma redação pode ter até 5 parágrafos. Tendo 5 parágrafos, 3 teses, ok? 3 parágrafos do desenvolvimento são teses. O ideal são 4 parágrafos, correto? Conclusão, você vai sintetizar todas as ideias do seu texto, isso no padrão UERJ de redação. Na conclusão do Enem, você precisa apresentar soluções ao problema. Né? Toda redação ela é um problema, seja na UERJ ou seja no Enem. Com a diferença de que no Enem você precisa resolver, apresentar soluções. Por exemplo, né? No Enem, se cair alguma questão sobre, né, meio ambiente, você tem que apresentar a solução para as questões ambientais que você citou na sua redação, correto? Você não pode terminar a sua redação sem apresentar soluções para os problemas indicados tanto pela banca como temática, quanto por você como argumento, correto? Na UERJ basta sintetizar. Outra coisa importante, o título da redação. Nas últimas provas do Enem, título nunca foi obrigatório. Mas mesmo assim, preste atenção ao comando. Toda a prova, né, vem o comando ali do que a banca quer de vocês numa redação. Né? Porque no edital não está dizendo nada que a redação do Enem não precisa ter título. Mas nos últimos anos não tem tido. Não tem existido, né, essa exigência. Então preste atenção, pode aparecer essa exigência, então tem que ficar de olho no comando. Então, até agora, né, a gente trabalha aí com os últimos anos. O Enem não pede título na redação. A UERJ já pede título na redação. O título, normalmente, é a última coisa que a gente faz. Por quê? Porque ele tem que ser a síntese da sua redação, ou seja, o seu argumento principal. Ele tem que ser algo que chame atenção, ele tem que ter um apelo para a banca, né, para quem vai te ler. Lembre-se que você está sempre sendo lido pela banca, correto? Alguém está lendo o que você está produzindo, então você tem que ter essa preocupação com os seus leitores. Né? Todo escritor tem que ter uma preocupação com os seus leitores. Correto até aqui? Então essa é a forma, é a estrutura da redação. Normalmente as redações são entre 25 e 30 linhas. Então, preste atenção nisso. A introdução não pode estar maior do que o desenvolvimento, né? do que os 2 parágrafos das teses, ou 3. Né?
Então a introdução ela tem que estar mais curtinha. Na UERJ, que você não tem que apresentar a solução, a tua conclusão tem que ter mais ou menos parecida, né, em termos de tamanho, de proporção, à sua introdução, correto? Então, evitar essas discrepâncias de parágrafo também. Então, voltando aqui, né? A tua redação ela tem uma forma, né? Então, a primeira coisa que a banca vai fazer com a redação é olhar a forma. Se você escreveu 3 parágrafos, o cara vai logo zerar, né, a sua redação. Né? Escreveu 2 parágrafos, zera, ele nem lê. Né? Então tem que ter uma forma ali, 4 parágrafos, não esquecer, né, do espaçamento do parágrafo, correto? Vamos lá, outras dicas aqui importantes, né? Jamais se colocar em primeira pessoa num texto dissertativo argumentativo, né? O eu, o famoso eu, né? Eu penso, eu acho, você não acha nada, né? Um texto dissertativo argumentativo, ele trabalha com a hipótese de que você, né, que está escrevendo esse texto, tenha fatos, tenha dados. Então não adianta achismo, né, nem senso comum. Evite senso comum, evite expressões que caíram em senso comum, né? Então, evitar também barbarismos, né? Preconceitos, lembrando que ainda no Enem a questão dos direitos humanos é fundamental, tá? Então você tem que ter um respeito mínimo ao que, né, a banca considera, né, o que a humanidade considera, né, como direito humano, que nos torna humanos, né? Os direitos humanos que têm uma longa trajetória no pensamento e no mundo ocidental, tá? Ano passado houve uma grande confusão histórica dizendo que os direitos humanos, né, eles foram consagrados em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando aqui de novo, os direitos humanos eles são oriundos lá da Revolução Francesa, né, da primeira fase da Revolução Francesa, né, que vai de 1789 a 1793. Então, direitos humanos têm uma longa tradição. Então, não vamos repetir essas barbaridades que a gente vê por aí. Direitos humanos são para humanos direitos, né? Então, quem define quem é humano direito? Isso é muito complicado. Então, não repita essas questões, né? Eu sei que a gente vive num mundo que os políticos falam o que querem, cometem barbarismos aí nas falas deles, mas eles cometem esses barbarismos para ganhar voto. E na redação você não vai ganhar nota nenhuma repetindo essas barbáries, correto? Bom, muito cuidado, né? Sobretudo na UERJ, com a parte ortográfica, com a gramática, com as concordâncias, né? O Enem ele tem uma tradição de valorizar mais o conteúdo, a sua informação. A UERJ, ela já nesse sentido, ela é mais conservadora. Então, parte da sua nota vai ser pela questão do português, né, do bom uso da língua, e metade ali pelas suas ideias. O Enem ele já dá mais valor, né, às ideias. Então, muito cuidado, né, com essas questões, tá? Então, organizem as teses, façam o rascunho, e eu sempre dou uma dica para os alunos, para os meus alunos particularmente. Quando você está fazendo uma prova discursiva, o caso da UERJ, você faz a sua prova de redação com as outras discursivas, né, que você escolheu. Tente fazer, como primeira prova, a redação. Mesma coisa no Enem. Hoje em dia, né, a redação do Enem está no primeiro dia, certo? Então, antes de fazer a prova, as provas múltipla escolha, faça a sua redação. A redação, gente, no Enem, ela chega a valer quase 40% da sua nota. Ela é o único instrumento dissertativo que o ProUni, né, o ENAD, né, ele vai conseguir avaliar de você. É a única prova que você faz escrita. Então, ela tem um peso muito grande. A UERJ é um peso menor, mas é quase isso também, é 33% da sua nota. Então, valorizem, né, a tua redação, ela tem um peso de ouro ali.
Então comece por ela, porque a prova do Enem, eu sei disso, gente, porque assim, a gente, como professor, né, que dá aula para ensino médio e também que dá aula para curso pré-vestibular, a gente faz o Enem. E quando eu saio do Enem, mesmo eu como professor, eu saio exaurido, eu saio cansado. Aí imagina, se eu vou fazer a prova de múltipla escolha primeiro, as questões são longas, né? São grandes. O Enem não é difícil, as questões são longas, os textos são cansativos. E depois você vai fazer a redação, então é uma questão de estratégia de prova, tá? Então são só essas dicas hoje. Mais à frente eu vou trazer outro vídeo com algumas dicas para redação para vocês. Grande abraço e bom final de semana.